Somos acadêmicos do quarto período de Engenharia Civil da FATEB. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Alessandro e nós vamos apresentar a resolução do exercício 4 do livro do Boyce, referente às equações diferenciais. Eu, Gabriel Marcelo e meu colega Alessandro iremos apresentar a resolução do exercício 4 de equações diferenciais na matéria de cálculo 3. O problema o qual iremos explicar é esse. Um tanque com capacidade de 500 galões contém originalmente 200 galões de água com uma solução de 100 libras de sal. Está entrando no tanque a uma taxa de 3 galões por minuto água, contendo 1 libra de sal por galão, e permite-se que a mistura saia do tanque a uma taxa de 2 galões por minuto. Encontre a quantidade de sal no tanque em qualquer instante antes do momento em que a solução comece a transbordar. Encontre a concentração de sal em libras por galão no tanque no instante em que vai começar a transbordar. Compare essa concentração com a concentração limite teórica se o tanque tivesse capacidade infinita. Condições iniciais. Após fazer a leitura, observamos que alguns dados podem ser anotados e que serão úteis para a resolução no futuro. Os seguintes dados achados foram: volume total 500 galões, volume inicial 500 galões, sal inicial 100 libras, taxa de entrada 3 galões por minuto, taxa de saída 2 galões por minuto, concentração de entrada 1 libra por galão. Resolução. Primeiro passo. O primeiro passo foi encontrar uma equação diferencial que satisfaça QT, e para isso observamos que dQ por dt é a taxa a qual a quantidade de sal no tanque está variando. A equação fica da seguinte forma: dQ dividido por dt é igual a taxa de entrada menos taxa de saída. E a equação que nós encontramos que satisfaz esse processo é essa, ou seja, essa segunda. E depois, substituindo os valores e os dados iniciais que foi nos dado no enunciado, a equação ficou da seguinte forma: dq dividido por dt mais 2q divididos por 200 mais t igual a 3. Segundo passo foi resolver a parte homogênea e separar as variáveis da equação encontrada no passo anterior. Ou seja, após separar as variáveis, vamos juntar o q com o q e o t com o t, ou seja, o dt que está dividindo passa multiplicando e o q que está multiplicando passa dividindo. Terceiro passo. Depois de separar as variáveis e achar a equação, devemos integrar. Ou seja, a integral de dq divididos por q ficará n dq, a integral de dt divididos por 200 mais t fica 2ln de 200 mais t mais c. Usando as propriedades de ln, o ln de q fica Euler elevado a nn de 200 mais t elevado a menos 2 vezes Euler elevado a c. Simplificando os Eulers, ou seja, cortando os Eulers, a equação fica da seguinte forma: q igual a 200 mais t elevado a menos 2 vezes c. Ou seja, essa equação que nós encontramos, consideremos a equação como solução parcial. Quarto passo. Derivando a equação parcial achada no terceiro passo. Vamos derivar utilizando a regra do produto, pois é uma multiplicação. E ficará igual está nesse quadro. Ou seja, usando a regra do produto, a equação ficará da seguinte forma: seria dt vezes 200 mais t elevado a menos 2, mais ct vezes menos 2 vezes 200 mais t elevado a menos 3. E depois, substituindo na equação derivada o dq por dt, chegamos a essa equação. Após isso, cortando os termos semelhantes, chegamos à seguinte equação: dc' dt. Seria dt igual a 3 vezes 200 mais t elevado a 2. Quinto passo. Devemos integrar a equação c' dt, que foi encontrada, para achar o cdt, ficando dessa seguinte forma: ct igual a 200 mais t elevado ao cubo mais c.
E a partir do sexto passo, quem irá explicar será o acadêmico Alessandro. Após encontrar o valor do CDT, como o Gabriel explicou anteriormente, no sexto passo precisamos substituir o valor encontrado do CDT na primeira equação, que é essa aqui, QDT igual a CDT vezes 200 mais T elevado a menos 2. Substituindo o valor do CDT, teremos QDT igual a 200 mais T ao cubo mais a constante vezes 200 mais T elevado a menos 2. No sétimo passo, nós iremos utilizar as condições iniciais dadas para encontrar o valor da constante C. Então, como o enunciado do problema diz, inicialmente, no tempo zero, a concentração de sal Q é igual a 100 libras. Substituindo esses valores na equação, Q de T igual a 200 mais T ao cubo mais C vezes 200 mais T elevado a menos 2, a gente vai isolar o C para encontrar o valor da constante, que no nosso caso vai ser igual a menos 4 milhões. No oitavo passo, organizando os termos e multiplicando a equação por 200 mais T ao quadrado, chegaremos à equação que representa a quantidade de sal no tanque antes do momento que a solução começa a transbordar. No nono passo, para determinar a concentração C de sal no tanque, em qualquer instante t, nós temos que a concentração em qualquer instante é obtida pela razão entre a quantidade de sal em qualquer instante Q de t, que foi calculado no oitavo passo, e o volume em qualquer instante V de t, que é dado por V de t igual a V inicial mais o Qin menos o Qout vezes o t, onde o VI é o volume inicial do tanque, que é igual a 200 galões, o Qin é a concentração de entrada, que é igual a 3 galões por minuto, o Qout é a concentração de saída, que é igual a 2 galões por minuto, e o T, que é o tempo. Então, substituindo esses valores, vamos chegar no VDT, que é igual a 200 mais T. Como eu já disse, o QDT foi calculado anteriormente, é igual a 200 mais T menos 4 milhões dividido por 200 mais T ao quadrado. Então, substituindo os valores na equação, substituindo o Q de T e o V de T, nós temos que o C de T vai ser igual a 1 menos 4 milhões dividido por 200 mais T ao cubo. E esta é uma equação que representa a concentração de sal no tanque em qualquer instante t. No décimo passo, para determinar o momento que a solução começa a transbordar, nós vamos utilizar a mesma equação que foi utilizada anteriormente, que é a equação do volume. Desta vez, nós vamos substituir o valor de V, que é igual a 500 galões, e vamos isolar o T para encontrarmos o momento, que no caso da nossa equação vai ser igual a 300 minutos. Agora, tendo o tempo em mãos, vamos para o 11º passo. Vamos utilizar a equação que foi encontrada no 9º passo
C de t igual a 1 menos 4 milhões sobre 200 mais t ao cubo. E vamos substituir o valor de t encontrado no 10º passo, que é igual a 300. Resolvendo essa equação, chegamos à concentração de sal no tanque antes do momento em que a solução começa a transbordar, que no caso vai ser igual a 0,968 libras por galão. Por fim, no 12º passo, comparando a concentração com a concentração limite teórica, se o tanque tivesse capacidade infinita, teremos o limite de C com o t tendendo ao infinito. Substituindo o valor de C que a gente encontrou, que é igual a 0,968, chegaremos à resposta de 1 libra por galão. Aqui, para finalizar, temos o gráfico que mostra a quantidade de sal no tanque antes do momento que a solução começa a transbordar, que a gente utilizou o Maxima para fazer. Então é isso, esperamos que a explicação tenha ficado clara e obrigado.